Ô Camila, a gente percebe que essa consciência ESG ela está aumentando. Sim. Mas você diria que ela hoje já faz parte do cotidiano das pessoas ou ainda estamos muito distantes disso? Parece óbvio, né, às vezes a gente falar que já todo mundo já sabe, né, o que é ESG. E a gente pode até não perder a oportunidade de aqui reforçar o que é, O né? que é? Porque sustentabilidade, a gente falava muito, parecia filantropia. Ai, sustentável, parecia assim, pelo amor. Pelo amor à natureza, eu irei fazer algo sustentável. E demorou muito para engrenar a palavra sustentabilidade. E na pandemia, como um marco temporal, o ESG ganhou muita vazão nos negócios. Primeiro que a gente não sabia ainda se iria ter vida, né, pós aquele momento pandêmico, e aí veio a era do ESG, né? ESG, Environment, Social and Governance, ou ambiental, social e governança. É um acrônimo, 3 letras, que hoje buscam trabalhar com diretrizes no aspecto ambiental, social e de governança. Eu diria que para a gente fazer negócios, poderia ser uma direção. Como que eu vou guiar os meus negócios? O ESG é uma direção. Eu já tenho que escolher como fazer. Então, se eu puder escolher formas mais limpas dentro daquilo que faça sentido para o negócio. Porque não adianta eu também focar num social onde eu não tenho um retorno. E por isso, muitas vezes, as empresas acham que ESG é sobre gastar dinheiro e não ganhar dinheiro. E isso é uma forma equivocada. Porque quando a gente olha para empresas, por exemplo, de capital aberto, elas têm um tantão de normas e regras para prestar contas dentro dos pilares ESG. Então, tem índices da Bolsa de Valores, tem diversos fatores. O que diferencia é que quando as empresas não são de capital aberto, elas podem seguir algumas diretrizes, mas elas não têm ainda a obrigatoriedade. Só que quando ela entender que ela pode gerar valor no negócio dela, fazendo aquilo que ela já faz, mas buscando parceiros comerciais com uma cadeia mais verde, trabalhar em conjunto com fornecedores certificados. E hoje a gente pode dar vários exemplos. Quando a gente olha, por exemplo, para a matriz da madeira, a gente fala que a gente pode ter selos FSC, que são selos que certificam essa madeira como sendo de origem florestal, e não simplesmente vou aí, e a gente não imagina, mas basicamente 90% dos negócios utilizam madeira, seja para queima, seja para a construção civil, por exemplo. 90% do que ela faz acontecer dentro de uma parede, a gente não vê depois de pronta, mas utiliza vários recursos que eles precisam ser o quê? Rastreados de formas sustentáveis. Então, todo negócio hoje, ele poderia sim seguir parâmetros ESG. E eu falo, quem não está seguindo, ele está buscando uma forma de seguir, porque não existe outro caminho. E aí quando você me fala se é assim tão popular essa sigla, eu lembro que num evento que eu estive palestrando recentemente, eu fiz a pergunta. E era um evento sobre cidades inteligentes. Quem aqui sabe o que é ESG? E menos da metade levanta a mão. Então, a gente precisa sim trabalhar a comunicação, a divulgação e ensinar principalmente os pequenos e médios empreendedores. Porque eu falo que os grandes são cobrados, a própria cadeia final, o próprio consumidor final, ele cobra. Ele quer saber o seu rótulo, de onde que ele veio, qual matéria-prima você usou. Mas o pequeno e o médio, que muitas vezes fornece, tem um número tão impactante quanto o grande, ele ainda não sabe. Então, a gente precisa trabalhar cada vez mais a comunicação. E eu acredito muito nisso, que a gente precisa ser ponte entre o consumidor final e o prestador aí do serviço. Hoje a gente tem commodities que já podem ser 100% sustentável dentro da sua cadeia, mas é um longo caminho. Ô Camila,
A gente está falando do pequeno e médio empreendedor e, obviamente, o empreendedor ele visa, no final da história, lucro. Sim. Com as normas de ESG, ele pode ter lucro? Pode ser uma maneira dele até aumentar o lucro dele? Com certeza. Quando a gente fala gerar valor, é isso. Algumas empresas, eu posso aqui citar. Hoje, por exemplo, o Banco Bradesco é um banco. Ele acaba, faz uma semana, de entrar no mercado livre de energia. O que isso significa? Ele vai vender energia. E ele é um banco. Se ele pode fazer isso, além de tudo, qualquer outra empresa também pode, desde que atenda os parâmetros, né, deste setor. Mas o que eu quero dizer com isso? Você pode tanto fazer o que você já faz e ter um selinho verde, como você também pode adentrar em um novo mercado. Então você pode ter soluções voltadas, por exemplo, para o seu business, que independente de ser ou não sustentável, ele pode se tornar certificado, ele pode se tornar um serviço extremamente rastreável, onde ele faz parte que a gente chama hoje da economia circular. Também temos um marco hoje do governo federal que está incentivando a transição do nosso modelo de negócio para uma economia circular e não mais linear, onde a gente compra, usa e joga fora. Agora a gente tem que comprar, usar e recolocar como matéria-prima novamente. E aí a gente entra também no senso de que a gente tem a economia compartilhada. Então, quando a gente fala compartilhado, é nosso dever também nos responsabilizarmos pelo que a gente compra e pelo que a gente gera. Então, quando eu olho para isso e eu vejo que o meu consumidor está cada vez mais atento, porque hoje todo mundo é um pouco de jornalista, né? Com o celular na mão. Se você vê uma marca depredando algo, você vai lá, já pega o celular, já denuncia. Então, ninguém mais quer ter reputacionalmente o seu nome mal visto. Então, as empresas estão entendendo que sim, elas conseguem gerar valor e essa parte do ESG pode virar a ser um ativo e não um passivo. E aí pode ser como um novo negócio ou o seu negócio atual se transformar 100% sustentável ou ESG. Então, por isso que hoje a gente tem ferramentas dentro da consultoria ambiental para estudar o negócio. Então, hoje a gente aplica, primeiramente, a matriz de materialidade. A gente olha para a empresa e fala assim, o que se deixar de existir, por exemplo, a CrossFox deixa de conseguir prestar o serviço. Hoje, se não tiver mais cobre, ela não consegue mais fazer os fios. Então, espera, o cobre na materialidade do E é o número 1, a gente precisa olhar para isso. A gente começa a entrar dentro dessa cadeia de uma forma que talvez antes eu não precisaria me preocupar. Então, eu olho para a extração desse minério. Eu posso sim me envolver em metas de reciclagem, onde eu pego esse fio que já foi utilizado e volto ele de novo para a cadeia. Então, aqui só um exemplo. Quando eu olho para o social, eu também posso olhar para o meu colaborador. Como que eu consigo ter esse meu colaborador mais próximo e também a meu favor, para que ele realmente vista a camisa da empresa, faça os negócios se tornarem mais presentes, mais conscientes. Porque eu vou comprar do consumidor A, do produtor A e não do B. E quando eu coloco esses meus colaboradores como micros influenciadores, eu também entro dentro da pauta ESG. E existem pesquisas no próprio Ministério do Trabalho que dizem que os jovens atuais, eles preferem ganhar uma parcela menor de salário se a empresa se provar ser mais preocupada com o meio ambiente. Então, sim, é extremamente positivo o quanto a empresa pode ganhar dinheiro ao invés de pensar que ela só vai gastar dinheiro.